Há uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta, é Deus que diz quem Ele é. Conhece o seu lugar, pois foi bem instruído. Sabe que o conflito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata o tempo vai ofuscar. Vaso de madeira o fogo não suportaria. Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar. É matéria final, tirada do chão, que eu apago, que eu exalto na minha mão. Quando você tiver escada se pegar, mas eu quero de novo se eu não gostar. Eu apago, que eu exalto de novo chegar. Deixa revela os meus mistérios pra não se enganar. Mas eu vou pegar essa magia de entregar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão dele, deixa ele cantar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Um segredo, um gemido, um choro na alma, que só o seu oleiro pode entender. Enquanto os mares estão rodando, se movimentando, poder encher. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ele cantar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ele cantar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. 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 Não toca
Filha de Deus. Querido, eu peço para se colocar de pé nesse momento, em reverência. Quero convidar, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós queremos ser prudentes nessa noite. Quero convidar o pastor Geraldo Fontoura, vir aqui à frente e vamos estar orando por ele. O pastor vice-presidente, o pastor Silvio Flor vai estar orando pela vida do pastor Geraldo Fontoura. Ele tem toda a liberdade até 8h10, né, pastor? Até 8h10, tá bom, pastor Geraldo? O senhor pregar aqui nessa noite, que nós temos ainda que fazer um trabalho nessa noite. Eu creio que Deus vai usar poderosamente na palavra. Vem cá, pastor Geraldo, não ganha tempo. Vice-presidente orando pela vida do servo do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Graças a Deus. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Aleluia. Está lindo, está maravilhoso. Louvor, mas o melhor é a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial. Está aqui o teu filho, meu Pai, que nesse momento irá trazer a tua palavra, Senhor. Usa nas tuas mãos poderosamente, Senhor, para que a tua palavra venha ser guarida aos vossos corações. Ó Pai, instrumenta nas tuas mãos como talaia de fogo, porque queremos ver a tua voz nesse momento, ó Pai. É o que nós te pedimos e nos agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para mim é um privilégio muito grande de poder estar aqui. Eu acredito que é pela segunda vez, acho que se não me foge embora, eu já estive aqui já, para a glória do Senhor Jesus, e fico muito grato pelo convite, estendido a mim e a minha família. Que eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. Tenho certeza que foi projetado o coração de Deus para que esse evento venha ser realizado, e prova disso é que está acontecendo nessa noite. Esse grande trabalho, já quero parabenizar aí por esse maravilhoso trabalho. Também a nossa vida, nosso pastor presidente, e todos aqui os pastores, corpo de obreiro, também o nosso querido amigo conferencista, nosso querido irmão Severino, que Deus abençoe. Casou já? Já? Oh, aleluia, está na oração ainda, amém? Louvado seja Deus. Tem até um pastor prometeu, disse: olha, a hora que você casar, o fogão, a pia já está garantido. Disse amém, né? Faz muitos anos que a gente nos conhecemos e temos uma amizade maravilhosa. Vamos orar, igreja, vamos orar aí, que quem sabe até final do ano Deus prepara tudo desse homem, né? Com Jesus, glória a Deus. Brincadeiras à parte aí, nós vamos estar aqui fazendo menção da palavra do Senhor Jesus. Vejo que o tema desta palavra, desse trabalho aqui, está
é no livro de Ageu, capítulo 2, e versículo 9, a qual foi lido o tema, que a glória da última casa será maior que a da primeira. Louvado seja Deus. E peço para os irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo de número 1, e versículo de número 1, e depois o número 8. Louvado seja Deus. Quero agradecer também a vida da minha esposa, que tem sido uma grande companheira e tem me ajudado em toda essa caminhada aí. Eu louvo a Deus pela vida dela, também das minhas filhas que me acompanham. E o futuro genro. Falei que o meu primeiro genro seria colocado em sacrifício, né? Aí ele riu, mas está aí, passando pela prova em nome de Jesus. Mas é a benção, né? Sacrificar o primeiro genro em nome de Jesus. Amém, igreja? Diz o texto sagrado: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Versículo número 8 diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me olhastes, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Se assente por bondade, adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Queridos, Deus ele tem uma mensagem para o nosso coração nesta noite, neste lugar. Sabemos que muitos louvores foram entoados aqui nesta noite, saudações, e estamos nesse momento da palavra do Senhor. Prometo aos irmãos que vão ser breve. Louvado seja Deus. Mas eu creio que dentro desse curto tempo Deus nos tem uma palavra para os nossos corações. Quando eu olho para o livro do profeta Ageu, nós verificamos dentro deste texto que a Bíblia diz que no segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Queridos, quando nós olhamos para dentro desse texto, nós podemos observar que a unção, a graça de Deus, a revelação, ela veio sobre a vida deste homem por nome de Ageu. Um homem que Deus levanta dentro deste tempo, desta época, para ser usado dentro da obra do nosso Deus. Queridos, eu entendo que dentro desse texto, nós observamos que há um tempo onde Deus, ele se revela, ou nos revela algo em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos compreender que Deus agora usa a vida de Ageu dentro do seu ministério. E aqui eu quero vos abrir um parente e dizer, queridos, que Deus ele tem os seus meios, as suas formas de usar as vossas vidas para aquilo que foi designado na face desta terra. Aleluia. Às vezes entramos num culto como esse, louvado seja Deus, aleluia, pensando em que época, em que dia que podemos ser usados. Mas eu quero lhes dizer nesta noite, fique tranquila, fique tranquilo, porque o tempo de Deus é chegar na tua história, na tua vida, para que o nome do Senhor possa ser glorificado dentro da sua palavra. Aleluia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que quando Deus usa a vida deste homem, do profeta, há um tempo antecessor que vem antes disso, a qual nós vamos adentrar dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 1 a seguir, nós podemos ver que o povo de toda Judá, o povo de Jerusalém, eles estavam diante da presença de Deus. Você sabe que Deus assim já fizeram muitas coisas pelo povo de Deus. Eu não quero me ater muito a este versículo, mas quero para que você entenda onde eu quero chegar nesta noite através da palavra do Senhor. Pelo longo tempo a Bíblia diz que Deus levantou vários profetas para trazer um alerta ao povo escolhido, o povo que Deus havia escolhido sobre a face da terra. Mas porém a Bíblia diz que o povo ouviu a voz do profeta Jeremias e outros profetas. Mas a Bíblia também nos diz que o povo não deu muita razão para aquilo que Deus havia falado. E Deus dissera que se eles não obedecessem à voz de Deus, eles iriam sofrer consequências, iriam ser levados em cativeiro. Mas muitos israelitas, muito povo, não ouviram aquilo que o profeta havia dito a eles. Muitos não ouviram a voz de Deus. Aleluia.
E aqui eu abro um parênteses nesta noite, dizendo que é interessante, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, mas também obedecemos. É importante nós ouvir e obedecer. Aleluia! Porque, queridos, ouvir a voz de Deus, podemos ouvir. Mas a Bíblia diz que é melhor a obediência do que o sacrificar. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. Quantas pessoas que, se você parar para conversar com ele vai conhecer a Bíblia do Gênesis, Apocalipse, pessoas bem culto, pessoas entendidos, mas não obedecem à voz de Deus. E quando eu olho para o povo de Israel, eu vejo que o povo conhecia, sabia a respeito das leis, sabia o que Deus já havia feito sobre a face da terra, mas porém este povo não estava obedecendo à voz de Deus. E uma das preocupações que eu atendo dentro da palavra do Senhor é quando nós paramos de obedecer e fazer a vontade de Deus. Entenda que quando nós fomos chamados para a grande obra do Senhor, nós precisamos entender que Deus nos deu uma missão a ser realizada, a guardar os seus mandamentos. Quando nós olhamos no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a seguir, a Bíblia nos diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ela, a Bíblia diz que bendito tu serás ao entrares na cidade, bendito será ao saíres, bendito será o fruto do seu ventre, bendito serás a cria dos seus animais, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que se vier por um caminho contra você, sairão por 7. A importância de nós estarmos na obediência. Mas a Bíblia diz que quando estamos fora da direção de Deus, maldições, elas vêm ao nosso encontro para nos tragar, para nos derrubar, para nos destruir. E quando eu olho, querido, dentro desse texto, no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, eu vejo que a palavra de Deus, a voz de Deus vinha sendo entoado dia após dia, vinha sendo clamado em bom som e alta voz, mas muitos ouviram e não deram obediência à voz de Deus. É importante nós virmos aqui num culto como esse, é importante nós irmos participar de um trabalho como esse, é importante nós ouvirmos falar de Jesus. Mas será que estamos obedecendo? Será que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para que seja feito? Será que estamos desenvolvendo este procedimento como homens e mulheres de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque às vezes nós pensamos que o fato de nós ouvir a voz de Deus e estar num culto como esse nos deixa imune de tantas coisas. Não, igreja. O inimigo de nossas almas, ele não para, ele não cessa, ele não descansa, ele está todos os dias 24 horas tentando nos tirar, tentando nos tirar do local onde Deus nos tem chamado. É verdade, Deus. Aleluia. E nós temos que tomar um cuidado com todas essas coisas que vêm ao nosso encontro. Nós precisamos entender que quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, teremos benefício em nossas vidas. Nós teremos algo direto do céu para nossas vidas. E a Bíblia diz que agora este povo não ouve, ou simplesmente ouve a voz de Deus, mas não obedece, não anda nos seus caminhos. E a Bíblia diz que agora Nabucodonosor, ele vem diante deste povo. A cidade é destruída, suas casas, e este povo agora é levado para a Babilônia para ser cativo. E ali eles permanecem por 70 anos de cativeiro, debaixo do jugo de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ali passam 70 anos. Vocês imaginam, Gustavo? 70 anos sendo cativo. Aleluia. Sabendo que somente era necessário obedecer. Às vezes nós entramos em provas por não ouvir e obedecer a voz de Deus. Às vezes se encontramos em situações por não obedecer a voz de Deus. E o duro da coisa, quando estamos numa situação difícil, que paramos para raciocinar. Você imagina de quantos daquele povo escolhido por Deus, lá no cativeiro, chegou a pensar e dizer: nossa,
Mas a promessa que Deus fez a Abraão e toda a sua descendência era grande. E olha onde nós estamos aqui. Aonde nos encontramos? Meu Deus. E às vezes, igreja, nós olhamos vidas que passam por esse processo, vidas que por não obedecer à voz de Deus se tornam escravos da perdição, do pecado, de tantas coisas que o mundo lhe oferece. Glória a Deus. E lembro dos momentos quando a voz de Deus entoava sobre os seus corações, mas não deram-lhes ouvido. É interessante, igreja, nós sabermos que quando Deus fala conosco, precisamos obedecer à voz do Senhor. 70 anos se passaram, mas a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías no capítulo 44, dizendo que a nação de Israel seria restaurada. Eles voltariam para suas casas, edificariam os seus lares. Mas 70 anos, irmãos, é muito tempo. 70 anos sendo cativo. Muitos não voltaram, muitos morreram. Muitos morreram, seu fim foi no cativeiro. Aleluia. Irmão, Deus não te chamou para morrer no cativeiro. Deus não te chamou para você morrer debaixo do jugo de Satanás. Não, mas Deus te chamou para você alcançar a sua promessa diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite para você alcançar a promessa que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua história. Cativeiro, igreja, não foi Deus que fez para que você habitasse, mas Deus é o Deus que tira do cativeiro, é o Deus que levanta, é o Deus que exalta, é o Deus que trabalha, é o Deus que faz acontecer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando a igreja, o profeta Isaías profetiza, a Bíblia diz que agora Ciro e todo o seu império persa, agora a Babilônia tomba diante do poderio dos persas. E aquilo que o profeta Isaías havia dito se concretiza. Ciro diz: olha, agora vocês, israelitas, podem voltar aos seus lares. Leva consigo alguns despojos. Volte para as suas casas, para a sua terra. A Bíblia diz que voltaram, louvado seja Deus, para a sua casa, para as suas terras. Chegaram num lugar não estava bonito, estava destruído. Não havia sido edificado nada, estava em ruínas. Mas no capítulo de número 1 do livro de Ageu, a Bíblia diz que a palavra do Senhor viera sobre a vida de Ageu, e ele profetiza para este povo que havia sido liberto, trazido do cativeiro, louvado seja Deus, para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que havia um líder por nome de Zorobabel, um homem a qual, entre outros líderes, era importante sobre este povo, e a palavra do Senhor viera a encorajar esses líderes a edificar o templo, a casa do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que vieram com ele 42 mil homens, 360. Veio também 7.737 servos e serva. Vieram 200 cantores, vieram também 736 cavalos, vieram também 245 mulas, vieram também 435 camelos e 6.720 jumentas, que eles trouxeram do cativeiro quando vieram para a sua terra. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda que quando Deus tem uma promessa, quando Deus decreta na vida do homem, por mais que vá o cativeiro, por mais que fique por 70 anos, mas eu quero dizer que quando Deus tira com suporte, Deus tira com estrutura. Este povo vieram para a sua terra, irmão Gustavo, não vieram somente com as suas mãos, mas vieram com a grande quantidade, louvado seja Deus, de despojo para começar a sua história, a sua vida no lugar aonde um dia eles viviam. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora eles retornam para a sua terra, eles retornam para as suas casas, se deparam com uma estrutura de ruínas, casas destruídas.
O templo estava baixo. A situação não era boa. Só que a Bíblia nos diz que eles começaram a edificar casas para si. Começaram a plantar para si. Começaram a olhar para o seu próprio eu. A Bíblia diz que a casa do Senhor não estava sendo restituída. Meu Deus. A Bíblia nos diz que eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Se vestiam, mas não se aqueciam. Meu Deus, é forte. Eles estavam fazendo para si mesmo. Aí Deus levanta o profeta Ageu dizendo, no versículo que nós lemos aqui, de número 8, dizendo assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, Deus queria dizer para ele que o passo importante que havia de ser não era acerca da plantação, não era acerca do que eles iriam fazer, mas Deus precisava que este povo entrasse pela obediência. Aleluia. É forte. Aleluia! A decadência, a destruição deste povo não foi por outra coisa a não ser pela desobediência daquilo que Deus havia dito a ele através da vida de Moisés. Meu Deus, é forte. Louvado seja Deus. E aqui eu paro nesta noite que estamos aqui, neste trabalho maravilhoso, que nenhuma glória, nada vai ser estabelecido sem que há uma obediência em princípio da nossa história, da nossa vida. Nada nos vai acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sem que antes a nossa vida em questão de obediência esteja no prumo de Deus. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo através do profeta Ageu, dizendo: ei, façam primeiro para mim. Entram pela posição, entram pela palavra, entram para a obediência, e vocês verão o que eu irei fazer em vossas vidas, em vossa estrutura, em vossa casa, nos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo sai do cativeiro e começa a plantar para eles, edificar casa para eles, e ninguém tomou a iniciativa de fazer algo em prol Aleluia. da casa de Deus. Oh, E o que temos feito, queridos? Será que temos pensado no reino de Deus? Será que temos pensado em fazer a diferença? Ou temos feito somente para nós? Temos pensado somente em nós mesmos? É forte, igreja. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Temos possibilidades, temos chamado, somos escolhidos, mas queremos fazer só para nós. Deus vai levantar o irmão Gustavo e ele vai fazer. Deus vai levantar o pastor Severino e ele vai fazer. Eu vou ficar aqui só edificando a minha casa. Era assim que estava. Ninguém tomara uma posição para edificar, para fazer a diferença. Sabe o que Deus quer dizer nesta noite? Deus está precisando de homens e de mulheres corajosos, que acreditam, que não olhem para aquele tempo que a glória do Senhor se manifestar um dia. Por se encontrar naquela situação, Deus não teria possibilidade de novamente fazer grandes coisas. Queridos, o irmão falou aqui nesta noite: quem faz a obra é Deus, quem opera é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem dá o crescimento é Ele. É Deus, aleluia. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo e entendo, queridos, que a nossa tendência, a carne humana, ela quer os benefícios dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Queremos conforto, queremos sossego, queremos bem-estar, queremos status, queremos posições. Mas o que Deus tem para conosco, igreja, assim como estava com este povo, Ele está dizendo: ei, subi ao monte, cortai madeiras para edificar,
Irmão, a edificação desse tempo não era pouca. Glória a Deus. Glórias a Deus da graça. Precisava se extrair madeira para dar início à obra. Oh, aleluia. Você já parou para pensar, irmão? Eu não sei se alguém já foi aí numa mata tirar um pé de árvore, derrubar uma madeira. É difícil. É difícil, irmãos. Se hoje fosse para você construir uma casa, irmãos, você vai no material de construção, você liga, vem quantas tábuas você quiser para fazer. Não é assim? Se você quiser tantos metros de areia, você liga, vem para... Agora imagine, irmão, se você tocasse de extrair essa areia, de você extrair esses materiais, para que fosse transformado e edificado. Não era difícil. É, Jesus, é verdade. Aleluia. Não era fácil. Deus de glória, aleluia. Teríamos que ter muita fé para alcançar, mas Deus está dizendo através do profeta: é subir o monte, cortar madeira para edificar a minha casa. Aleluia. Era para quem tem fé, irmãos. É para quem acredita. Aleluia. E Deus nessa noite está chamando pessoas que acreditam que por mais que está tudo destruído, por mais que está tudo acabado aos seus olhos, mas se Deus está dizendo: ei, levanta-te, vai, corta a madeira, vem edificar o templo, porque a partir do momento que você ouvir a voz de Deus e você obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora o profeta, Deus usa ele para incentivar, encorajar Zorobabel e os demais líderes a voltar os seus olhos para o templo, para a casa do Senhor nosso Deus. Os dias que estamos vivendo hoje é dias difíceis, irmãos. É difícil aquele que quer pôr o ombro, irmão Gustavo, para fazer que a obra do Senhor Jesus caminhe. É poucos que se dispõem a fazer a diferença. É poucos, irmãos, que às vezes vêm colocar um cartaz na igreja, que vem abençoar com o microfone, que vem abençoar com a cadeira, porque ele não acredita que Deus pode fazer algo sobre aquele lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite, que precisamos entender, irmãos, que quando Deus fala, que quando Deus determina, nós precisamos acreditar. Nós precisamos entender que Ele é Deus e Ele pode fazer a mudança em nossas vidas, em nossos corações, em nossa história. Creio, Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz, queridos, que quando o profeta ele encoraja os líderes, dizendo no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, olhastes para muitos, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco povo, quanto o trouxestes para casa, eu com um assopro o dispersei, por causa, disse-lhe o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está em ruínas, e cada um de vós corre por causa da sua própria casa. A casa do Senhor estava em ruína. A casa da edificação. Mas a Bíblia diz que quando agora o profeta encoraja, sabe o que eles começam a fazer? A Bíblia diz que eles começam a edificar, e a primeira edificação que eles fazem é sobre o altar. Porque quando eles edificam o altar, eles começam a lhe trazer e fazer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Queridos, e quando eu vejo que a restauração, ali diante deste tempo, a Bíblia diz que eles restauram primeiramente ao altar. Havia um povo agora que se volta
para a restauração do templo, a casa do Senhor. O Senhor levanta novamente a segunda vez o profeta Ageu, dizendo que o Senhor estaria com eles sobre aquela obra, sobre aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para a palavra do Senhor que está aqui nesta noite, queridos, agora o povo toma coragem, o povo toma agora equilíbrio e começa a entender que realmente a voz do Senhor está ordenando para que eles fizessem a edificação da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que houve impasse porque muitos não acreditavam. Muitos de alguma forma tentaram impedir o progresso da obra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a esta conclusão houve-se um atraso mais ou menos de 16 anos para que fosse concluído por inteiro. Deus te glória. A restauração durou cerca de 20 anos para que fosse restaurado a casa, o templo do Senhor. Mas no versículos que nós lemos, 2 versículos 9, assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! Queridos, diz a palavra do Senhor que agora, eu já estou encerrando, igreja, que quando eles tomam esse posicionamento, Deus levanta, conforme eles iam se posicionando, Deus ia usando a vida do profeta Ageu para ir orientando, para ir dizendo para eles: olha, eu estarei contigo. Versículo 9 ele diz: olha, a glória desta última casa será maior que a da primeira, e este será um lugar de paz. Aleluia! Sabe o que Deus quer fazer, igreja? Deus, ele quer te chamar para a sua presença. Deus quer você trabalhando, Deus quer você fazendo, porque a partir do momento que você entrar dentro deste posicionamento, este lugar, a sua casa, a sua história, será um lugar de paz, será um lugar de alegria, será um lugar de gozo diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A promessa a este povo, que a última glória da casa seria maior que a da primeira, porque muitos não acreditavam que jamais poderia acontecer. Só lá no passado que aconteceu. Só os mais velhos que haviam vivenciado tantas coisas que no presente não seria possível. Aleluia, Jesus. Mas o profeta dizendo: olha, a glória da última casa será maior que a da primeira. Eu quero que você entenda: o Deus que operou lá atrás, ainda ele opera hoje. O Deus que fez milagres, curou, transformou, edificou. Este Deus ainda está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele conta com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele conta com esta geração que está aqui nesta noite. Deus não está contando com a geração passada, mas se você está aqui, Deus está, aleluia, contando com você. Por isso que ele disse: diga a Zorobabel, olhe, coragem, vai e faça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele encorajando Zorobabel a dar o início a esta obra. Tenha coragem, igreja. Tenha coragem, porque ainda milagres irão acontecer neste lugar. Curas irão acontecer neste lugar. O crescimento estará acontecendo aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Que muitos que estão aqui nessa noite, quem sabe você tem saído de um cativeiro. Cativeiro da prostituição, cativeiro do alcoolismo, cativeiro das drogas, do homossexualismo, do furto, do roubo, do homicídio. Quem sabe você vivia aprisionado no cativeiro por tantos anos, mas havia uma promessa sobre a sua vida, havia um chamado sobre a tua história. Mas se passaram os anos e você hoje está aqui, aleluia, louvado seja Deus, onde o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu tenho-vos preparado um lugar, para onde eu for eu vou voltar, e vou buscar, e estaremos com Ele naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Às vezes, irmãos, pensamos que somente no passado acontecia. Somente no passado acontecia milagres e curas. O teu Deus e o meu Deus não mudou. Fomos nós que mudamos.
Fomos nós que paramos de acreditar. Fomos nós que paramos de fazer. Fomos nós que paramos de buscar. Fomos nós que paramos de se doar. Fomos nós que paramos de fazer. Fomos nós que paramos na caminhada. Fomos nós que adormecemos. Fomos nós que não lemos mais. Fomos nós que não jejuávamos mais. Somos nós que não levantamos mais na madrugada para orar, igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: ei, subir o monte, cortar madeira e começar a edificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando edificadores aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O profeta Joel estava dizendo: Deus não mudou, Deus permanece, Ele vai estar convosco. Quem sabe muitos dizem: olha, foi lá no primeiro tempo que a glória do Senhor manifestou, agora está tudo derrubado, agora está tudo quebrado, não vai acontecer mais nada. Mas eu quero dizer para você, aleluia, Deus ainda tem poder, Deus é poderoso para fazer grandes coisas acontecer na nossa história, na nossa vida, em nossa geração. Louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós encontramos a Jesus, nós orávamos mais, nós buscávamos mais. Quem sabe há quanto tempo que nós não subimos mais um monte? Estamos no monte, quem sabe, do acolchoado, com esse frio. É verdade, irmãos. Estamos no monte do Netflix. Não é assim? Irmãos, olha para dentro de você e para dentro de mim. Olha a situação, olha que geração que estamos nos tornando. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não deixe que isso venha te sucumbir. Não deixe que isso venha te levar ao cativeiro. Não deixe que isso venha te destruir. Mas é noite de nós levantarmos, sabe por quê? Porque Deus, através do profeta, está dizendo aqui, ó, a glória da última casa será maior. Se você vê alguma coisa acontecer, esteja preparado, porque grandes coisas irão acontecer se eu e você acreditarmos. Aleluia, Jesus. Jesus disse ao seu discípulo: olha, se tu creres, coisas maiores ainda fará. Em meu nome, louvado seja Deus. Nós estamos se tornando e acreditando que, ao fato de nos conhecer a palavra do Senhor, está tudo resolvido. Deus prosperou, Deus abençoou. Deus fez tantas coisas. O que temos feito? O que temos colocado diante de Deus, igreja? Oh, Deus fiel, aleluia. Não é assim? Eu creio que quando estávamos para que desse certo um namoro, não é assim? Oramos, jejuamos. Glória a Deus, aleluia. Ficar com o joelho calejado: Senhor, confirma essa bênção. Aí depois, irmãos, Glória a Deus. não é assim? Aliança no dedo. Quando queremos um emprego, irmãos, oramos, jejuamos, recebemos emprego. Nem o dízimo à casa do Senhor nós devolvemos. Quando estamos a pé, Jesus, trabalha, Senhor, abre a porta, que eu consiga ter um veículo. Quando tomamos o veículo, em vez de ir para a igreja, nós vamos para o shopping, vamos para algum lugar. Vamos tirar um lazer para a família. Assim estava este povo, estavam fazendo casas para si, estavam plantando, estavam aumentando a sua renda. Mas eu quero dizer que por mais que você esteja sem a presença de Deus, sem obediência, você pode lutar, você pode trabalhar. Não há prosperidade fora da obediência do Senhor nosso Deus. Mas o profeta, ele está dizendo: ei, edifica a casa para mim, porque tu verás que ainda eu sou Deus que faço milagres acontecer sobre a sua história. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmão, Deus nos trouxe essa noite para ministrar no meu e no seu coração que o que estamos fazendo é pouco para o que Ele tem feito pelas nossas vidas. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Irmãos, passamos
Tem uma grande pandemia, cerca de 2 anos. Irmão, Deus nos cuidou? Deus não cuidou de nós, irmãos? Durante toda essa pandemia, eu não fiquei desempregado. Deus cuidou da minha casa. Deus cuidou da minha família. Deus cuidou do ministério que Deus tem me dado para mim. Aleluia, Jesus. Deus fez tantas coisas, irmãos. Aleluia. Às vezes vamos para a casa do Senhor Verdade, Jesus. e queremos que Deus nos dê, que Deus faça por nós. Mas o que temos feito para o Senhor? É verdade. Sabe o que Deus pedia para esse povo? Deus queria sua obediência. Deus tinha uma promessa, mas queria que eles obedecessem a voz de Deus. Glórias a Deus. Será que temos obedecido a voz do Senhor? Oh, grande Deus. Será que nós temos aberto o nosso coração e falado com Deus? Deus, eis-me aqui. É, Jesus. Irmãos, está na hora de nós mudarmos a nossa maneira de servir a Cristo. Nós queremos terceirizar a igreja. Nós queremos terceirizar a oração. Não queremos mais orar, queremos que o pastor ore. Pastor, ore por mim, porque eu estou com uma causa. Nós vocês, irmão, dobra o seu joelho e ora. Irmãos, eu estou com uma doença. Queremos terceirizar. Queremos que alguém ore por nós, para nós recebermos o milagre. Irmão, não. Aleluia! Deus está querendo que nós levantamos, subimos o monte, cortamos madeira e viemos edificar a casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso transformar, eu preciso mudar a minha forma de ser, eu preciso, essa palavra é para mim também, igreja. Eu preciso que a minha vida seja diferente. Eu não posso ser a forma que estou vivendo, mas eu preciso dar o meu melhor para a obra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Esse mês Deus fez coisas maravilhosas na vida da minha família. Minha filha que está ali, a Camila, ela, desde pequena a gente descobriu que ela tinha hipertireoidismo. Isso é algo que a medicina não tem cura. Fizemos alguns exames e os exames notificaram que havia um grande crescimento nessa enfermidade. Mas para a glória do Senhor nosso Deus, esse mês o médico foi fazer exame e para a glória do Senhor, ele disse: olha, não sei o que houve, mas a sua filha não tem nada. Irmãos, você não sabe. Ou talvez você sabe, mas você não quer compreender a dimensão que é nós servirmos a Deus, a dimensão que é nós estarmos na posição do Senhor nosso Deus. Aleluia! Muitos irão olhar para você e dirão: olha, para que você ir para os cultos? Para que você fazer isso? Mas sempre vai haver aquele que vai olhar para você e vai dizer para você não fazer. Mas Deus está te chamando. Deus está dizendo: edifica. Sai do teu conforto. Sai da onde você se encontra e ouça o chamado de Deus para a sua vida. Ouça o chamado de Deus que nessa noite está dizendo: subi ao monte, cortai madeira e edificai a casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Só vai haver paz. A glória do Senhor será manifestada se nós permanecermos até o fim na obediência diante do Senhor. Igreja, eu quero dizer que é noite de reflexão. Eu sei que é um término de trabalho, mas aonde nós não adianta eu chegar aqui e dizer para você: igreja, Deus tem uma chave de um carro para você. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também diz através da sua palavra: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o inimigo não está brincando, irmãos. É, Deus. Verdade. O inimigo está agindo
dentro das escolas, dentro das igrejas. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, para a nossa geração. Qual é o legado que estamos deixando para a nossa igreja? Deus de glória. Qual é o ensinamento que estamos deixando para os nossos filhos? Será que estamos ensinando o verdadeiro chamado de Deus à nossa geração? Será que estamos fazendo a diferença dentro da nossa casa? Como estamos sendo vistos aí fora? Como tem sido o nosso testemunho de vida aí fora, igreja? Mas não importa. Não importa, igreja. Mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, Glória a Deus, aleluia. se hoje você entender que você tem um chamado maravilhoso, que você tem um chamado lindo diante de Deus, e Deus ele te convoca você para ser um edificador. Aleluia. Eu vim para cá nesta noite aqui para pessoas que têm sede, que têm vontade de ser edificador da casa do Senhor, nosso Deus. Havia um povo desmotivado, havia um povo que estava entristecido, havia um povo, Gustavo, que não acreditava que a glória do Senhor não poderia fazer a diferença. Havia um povo desanimado, havia um povo que estava distante, de corpo presente, mas de alma e espírito distante. Mas eu quero reacender essa chama sobre o teu coração, através dessa palavra. Deus conta com você, igreja. Deus conta com você, meu irmão. Eu não sou muito de fazer isso, igreja. Mas olhe para o seu irmão com carinho. E diga para ele que Deus conta com ele aqui nessa obra. Diga para ele, irmão, Deus está contando com você na edificação dessa igreja, da casa do Senhor. Aleluia! Começa, irmão, a olhar para dentro dessa casa e dizer: eu preciso edificar este lugar. Sabe por quê? Porque quando você começar a fazer para a casa de Deus, você vai ver que a tua história será diferente. Alguém vai olhar para você e vai perguntar: mas o que está acontecendo? Aleluia! A Bíblia diz que eles plantavam igreja, mas era uma assolada. Glória a Deus. Porque o orvalho se retia, chuvas de saraiva. Lugares que era para ele escolher 20, eles escolhiam 10. Via que era para colher normalmente 30, eles escolhiam 10. Aí o Senhor diz um pouco antes do versículo 6: plantaste muito e colheste pouco. Se vestisse, mas não se aquecesse. Ganharam salários, mas não consegue se manter. Aí versículo 8 ele diz assim: sobe o monte, edifica a casa. Aleluia. Porque a glória da última casa será maior. Vai haver paz. Se coloque de pé, amada igreja, em nome de Jesus. Entenda que quando nós voltarmos o nosso coração inteiramente para a obra do Senhor, nosso Deus, coisas grandes irão acontecer na nossa vida, na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque onde nós nos comprometemos com Deus, Deus se compromete com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar, se tem alguém que deseja dar um passo para Jesus, se tem alguém que deseja aceitar a Jesus, ou quiser voltar para a presença do Senhor, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Você que quem sabe afastou, você que há tanto tempo você está longe de Jesus, que você está distante. O Senhor quer te abraçar nessa noite. O Senhor quer que você seja um edificador. Aleluia, Jesus. Alguém que se dedique à obra do Senhor. Se tiver alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor quer ser abraçado com você nessa noite. O Senhor quer estar contigo todos os dias. Se tiver alguém nessa noite, vem até à frente, eu quero orar por você. Você é uma alma preciosa para o Senhor. Deus tem um chamado grande para a sua história, para a sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja voltar para a presença, aos pés do Senhor nosso Deus? Se não tiver, eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor. Eu tenho a certeza nesta noite que
que Deus, Ele marcou esse encontro aqui neste lugar para refletir e saber que temos muito o que fazer na obra do Senhor. Temos muito o que fazer para a obra do Senhor. Irmãos, há vidas que estão esperando, há vidas que estão aguardando por uma palavra, há vidas que precisam. E Deus conta com você nessa terra. Deus conta com a sua história. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse diante do Senhor, se comprometendo diante do Senhor, que você será melhor a partir de hoje, que você vai fazer mais para o Senhor, que você vai sair do acomodismo, que você vai sair de toda essa canseira, essa fadiga, e você vai se doar diante da presença do Senhor. Oramos diante de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra nesta noite foi pregoada, Senhor, e Tu tens confirmado, meu Deus, diante deste lugar, que Tu tens chamado pessoas aqui nesta noite, pessoas que quem sabe entraram aqui desanimados, pessoas que entraram aqui dizendo: Deus, será a última noite que eu venho aqui neste lugar, se o Senhor não falar comigo. Mas que nesta noite eu sei que esta palavra foi um encontro de pessoas aqui neste lugar, pessoas que estavam desanimados, pessoas que não estavam vendo nada acontecer, mas que a partir de hoje, meu Deus, algo sobrenatural começa a acontecer de dentro para fora de cada vida neste lugar, meu Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Jesus, abençoa este povo, abençoa Teus filhos, para que eu sair daqui, meu Deus, o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa usar, que o Senhor possa fazer grandes obras sobre as suas vidas, meu Deus. Assim, papai, eu determino a Tua bênção, meu Deus, e no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor nessa noite, e eu sou grato pela minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.